Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga por mais esta oportunidade. E dando continuidade ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos, o tema é a vida e a morte. E nós vamos analisar as questões 68, 69 e 70. Então, na questão 68, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito de Verdade: qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? E recebe como resposta que a causa da morte entre os seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. Os órgãos trabalham em conjunto para a manutenção do corpo, né? Trabalham em harmonia para a manutenção do corpo físico. Quando os órgãos se desgastam por algum motivo, seja pelo desgaste do tempo ou de forma traumática, como por exemplo em um acidente, e se tornam impossibilitados de cumprir sua missão, então a vida do corpo físico se extingue, né? Cessa. E na questão 68A, Kardec pergunta: podemos comparar a morte com o cessar do movimento numa máquina desarranjada? E recebe como resposta: sim. Se a máquina está mal montada, o movimento cessa. Se o corpo está doente, a vida se extingue, né? Então, aqui nessa resposta é feita uma analogia entre a máquina e o corpo físico. Pensando em uma máquina, sabemos que a máquina, para funcionar bem, para cumprir sua função, precisa de manutenção e de uso correto. Para o nosso corpo funcionar bem, cumprir sua missão, precisa de cuidados, como por exemplo, pensamentos equilibrados, alimentação saudável, atividades físicas moderadas. Ao reencarnarmos, nos é concedido uma quantidade de fluido vital para que possamos cumprir nosso plano reencarnatório. Portanto, toda ação negativa em relação ao corpo físico causa desarmonia, gerando consequências graves ou até irreversíveis. Tem casos em que o corpo físico já nasce doente, né? Nesses casos, pode ser reparação ou até mesmo o pedido do próprio espírito para o seu adiantamento moral, né? Espiritual. Quando as doenças surgem no decorrer do caminho, pode ser consequência do livre-arbítrio, né, do mau uso que fazemos em relação ao livre-arbítrio, ou também pode ter a ver com reparações que se fazem necessárias ao aprimoramento do espírito. Cada caso é único e somente o Criador o sabe. Na questão 69,
Por que uma lesão do coração causa a morte mais do que em qualquer outro órgão? Resposta: o coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. É somente uma das peças essenciais. Existem outros órgãos cuja lesão ocasiona a morte física. Os espíritos nos ensinam que ele é uma das peças essenciais, mas não a única que ocasiona a morte do corpo físico. Miramês faz a seguinte observação a respeito do coração. O coração é uma máquina divina que corresponde às exigências dos dois planos da vida. Ele é um músculo cuja sensibilidade ultrapassa todas as deduções da ciência humana, porque atinge a ciência espiritual. Todos os órgãos são sensíveis ao carinho. Esse fato foi comprovado por muitas experiências. No entanto, o coração é muito mais que todos eles, acudindo ao pedido da mente com imediata presteza, principalmente quando se fala a ele com afeto, porque o amor faz mudar o seu próprio ritmo. Centro de força cardíaco é responsável pela vida desse órgão sublimado, onde o espírito repousa parte de suas forças, as quais são transformadas em sentimentos, que o Cristo tenta educar na sua profunda sabedoria. A vida é engenhosa, nos diz Miramês, na engenhosidade do amor de Deus que nos cerca e nós somos eternos alunos na escola universal do nosso Pai que está nos céus. Certamente que o coração não é o único órgão vital, pois ele faz parte de um conjunto para que a vida humana se expresse, aconteça, servindo ao Espírito para que este cresça diante do Senhor. No entanto, pode-se dizer, em se tratando das coisas materiais, que o coração é a sede do amor, de sorte a se manifestar para todo o corpo. Todos os órgãos vivem em harmonia, sustentados por fios invisíveis do amor, que parte desse fulcro de luz. O coração do feto começa a bater no ritmo do universo, com apenas quase 3 semanas de vida, pelo impulso da força vital, que acorda o micro-homem para uma vida na dimensão física. Ninguém foi feito para viver doente, nada foi feito para viver desajustado. Tudo está pronto para que aprendamos. A nossa felicidade agora depende de nós, porque Deus e Cristo já fizeram maior parte em nosso favor. E agora eu me lembrei daquela frase, Ajuda-te que os céus te ajudarão. Então, nós recebemos tudo o que precisamos do plano superior, mas é preciso fazer a nossa parte. Continuemos então com as palavras de Miramês. A escola e o mestre andam conosco, onde quer que andemos,
A luz está acesa desde o princípio, esperando que abramos os olhos para iluminar a máquina divina que trabalha em nosso peito, que é o coração. E na questão 70, Kardec pergunta: o que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? E recebe como resposta: a matéria sem atividade se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à sua origem, à sua fonte. E aí Kardec traz o seguinte comentário a respeito da resposta que foi dada. Quando o ser orgânico morre, os elementos que o constituíam passam a fazer parte de novas combinações e participam na formação de novos seres, que por sua vez passam a tirar da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente devolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. Então é um ciclo, né? Um ciclo harmônico da criação divina, onde nada se perde. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital, que dá a todas as partes do organismo uma atividade geradora da união entre elas, e no caso de lesões, restabelece as funções que estavam momentaneamente danificadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos ou muito profundamente desarranjados, o fluido vital é incapaz de transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos por uma ação inevitável e forçosa, os órgãos reagem uns sobre os outros. É da harmonia de seu conjunto que resulta sua ação mútua. Quando por qualquer causa essa harmonia é destruída, suas funções param como o movimento de uma máquina cujas peças principais se desarranjaram. Como um relógio que se desgasta com o tempo ou quebra por acidente, e ao qual a força motriz é incapaz de pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, possui eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos somente se manifestam quando o fluido é colocado em atividade por uma causa especial. Então poderíamos dizer que o aparelho está vivo. Parando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A paralisação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é precisamente a mesma para todos os seres orgânicos. Ela varia de acordo com as espécies e não é constante, seja no mesmo indivíduo ou em indivíduos da mesma espécie. Há os que são, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros possuem apenas uma quantidade suficiente.
Daí, para alguns, a vida é mais ativa, né? Aqueles são mais elétricos, né? Mais tenaz e, de certo modo, superabundante, aqueles que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, que tem energia e não cansa. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem mais pode dar para quem tem menos, e em alguns casos restabelecer a vida prestes a se extinguir. Miramês, ele explica nesta questão que na vida nada se perde. A própria matéria tem o condão maravilhoso das mutações, né, das alterações, das modificações. O fluido vital está ligado ao corpo físico e mantém o funcionamento, né, do corpo e a comunicação entre todas as partes. Mas o fluido vital ele varia entre as espécies de cada reino. O mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então, o fluido vital é um para o reino mineral, é outro para o vegetal, né? Vai variar no reino animal e no reino hominal. E Kardec explica que, inclusive, variando entre as espécies do mesmo reino, pois cada um recebe o fluido vital de acordo com as suas necessidades reencarnatórias. E Kardec ele fala também sobre a transmissão do fluido vital de um indivíduo para o outro, né? E aqui entra a questão dos passes magnéticos. É chegado o momento de fazermos as nossas vibrações. Então vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus e amorosamente vibremos. Luz e paz ao planeta e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado nessa grande escola chamada Terra. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos hospitais, pelas escolas, pelos abrigos, pelos asilos, pelos templos religiosos, pelos presídios. Vibremos pela união e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão, o diálogo e o amor seja o alicerce de cada lar. Vibremos pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados. Que as portas do emprego abram-se, né, a cada um desses nossos irmãos, para que eles possam levar com dignidade o sustento aos seus lares. Vibremos pelos nossos irmãos em condição de rua. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta, para que sigam, né, o caminho do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos idosos e a cada um deles a nossa gratidão. Vibremos pelos governantes de todas as nações, que eles governem com equilíbrio e amor. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, desejando a eles luz, paz, discernimento, compreensão, aceitação, e que o retorno de cada um seja de muita alegria. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado.
e que esta nova oportunidade seja de alegria, de sucesso, de acordo com o projeto reencarnatório de cada um. Vibremos pelos nossos familiares, por nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Vibremos reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar. Vibremos por todos os trabalhadores e assistidos da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo. E com a permissão de Deus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças que são necessárias. Vibremos resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. E agora, com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, em uma só voz, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. E que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos, que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Desculpa. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, por mais esta oportunidade. Que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se o nosso Pai Maior e o nosso Mestre assim me permitir. Graças a Deus.